Fala, meu aluno querido, minha aluna querida, tudo bem com você? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa, e nós estamos aqui em mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia para continuar a nossa preparação para você aí, meu brother, que vai se tornar um futuro policial penal de Minas Gerais, e você, minha brother, que também vai se tornar uma futura policial penal de Minas Gerais. A aula de hoje, vocês já viram aqui no título, né? Uma linha de crase, uma matéria que eu tenho certeza que é muito importante para a prova, né? Porque é um dos conteúdos que mais cai aí em língua portuguesa. E além disso, crase é um dos maiores erros que vocês têm na redação dissertativa argumentativa. Então essa aula de hoje pega tanto a galera que quer estudar para português quanto a galera que quer estudar para redação. Vamos lá então, que eu te garanto que depois dessa aula aqui, filho, você vai entender tudo que você precisa de crase para não errar nenhuma questão de sua prova. Duvida? Fica aí até o final, filho. Fica até o final. Vamos lá então, exercícios de crase da AOCP, banquinha nossa, né? Só lembrando, né, gente? E aqui, ó, toma muito cuidado, meu filho e minha filha querida, porque eu sempre analiso aqui as galera da internet, né? E tem uma galera aí falando na internet que a prova de português da OCP, ela é muito interpretativa, tá? E aí, filho, toma cuidado. Você já deve ter visto os vídeos anteriores aqui do canal, em que eu já analisei a prova e já te falei exatamente o que cai. E eu te mostrei que eu fiz isso analisando prova mesmo. Mas tem gente que parece que está fazendo, sei lá, com inteligência artificial, com sei lá que banco de dados está fazendo, mas te falando que a prova da OCP é praticamente interpretação. E não é, filho. É gramática, tá? O que a gente tem aqui nas provas, ó, é esse dado aqui. A gente tem que, basicamente, 85% da sua prova é gramática e só 14% é interpretação de texto. Isso significa que na sua prova você vai ter ali de 10 questões, você vai ter aproximadamente 9 ou 8 questões de gramática, e aí eu peço perdão aí pela letra feia do professor de português, e você vai ter aí umas 2 a 1 questão de interpretação de texto. Ah, Luiz, eu duvido. Galera, não acreditem em tudo que vocês veem na internet, nem em mim, tá? Não precisa acreditar em mim, não. O que você não acredita, você vai lá e fazer o quê? Você quer comprovar que isso é verdade? Abre o site que é concursos, pesquisa lá por provas, vai lá nas últimas provas da OCP. Você pode fazer tantas provas de carreira militar quanto as provas de carreira normal, tipo TRS, a OCP faz muitas provas de bancas de provas grandes também. Você vai olhar, pega aquela prova e tenta resolver a de português. Não precisa nem resolver muito não, só para você ler por cima, assim. Você vai ver que qualquer uma dessas provas você vai ter, no máximo, 2 questões de interpretação de texto, de 10, tá? O máximo, 2. Geralmente a gente tem uma. Então, o que você tem que aprender aqui é gramática, filho, gramática. E que é muito puxado. Você já viu resolução de prova aqui no YouTube também. Então, falando nisso, né? Vamos lá, vamos começar aqui a nossa preparação lá, vamos regaçar aqui a questão de crase. A gente vai começar com a questãozinha, depois eu volto explicando os conceitos, tá? Ó, aqui, ó, CP, sinal de crase. O que eu gostaria que você fizesse aqui também, ó? Eu vou deixar esse slide aqui, esse slide que eu tô passando aqui para vocês, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria que você aplicasse aqui a metodologia ativa. Qual é a metodologia? O que é metodologia ativa? Já pararam para pensar que às vezes você fica assistindo uma aula, sentando a bunda na cadeira, assistindo a aula, e você não retém nada? Você, tipo, aprende um pouquinho, mas depois esquece tudo. Isso é normal, isso é porque você está no ensino passivo. Estudar não é só sentar a bunda na cadeira aí e ficar de boa aí assistindo o Luiz falar blá 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 em português. Não, filho, você tem que ter um método. Qual que é o método que eu gosto de fazer com os meus alunos lá do curso e que eu tenho certeza que vai te ajudar e melhorar a sua retenção? Baixa, pega, clica aqui no link que tem aqui na descrição, baixa esses slides aqui, baixa essa questão, essas questões que eu estou fazendo, resolve a questão antes, tá? Antes. Vai resolver antes, talvez você dê conta, talvez você não dê conta, mas resolva as questões antes. Porque quando você fizer a questão errar, quando eu estiver explicando, você vai ter mais ou menos noção aí do que você fez errado, do que você fez certo. E quando você vira ou corrigindo, você vai conseguir pegar melhor e você vai ter a retenção, porque você vai estar entendendo o que eu estou falando. Você já vai ter tentado fazer antes. E isso aumenta muito a retenção. Aí você não está mais no ensino passivo, você está no ensino ativo. E é isso aí que você tem que ter para ter uma melhor aprovação. Claro que nós estamos no ensino online, eu não vou ficar aqui verificando, passando aí como se estivesse na sala, o tio passando lá para ver se você está fazendo ou não. Mas sua aprovação, filho, depende de você não se enganar. Então, se eu fosse você, eu daria um pausa nesse vídeo, faria as questões primeiro, depois eu voltaria aqui e seja honesto com você mesmo. Fala aí quantas você acertou, manda aí no comentário, pô. Fala aí, tá bom? Então bora lá, ó. Força guerreira e força guerreira. Vamos lá, vamos regaçar. Então eu tô partindo do pressuposto que você deu uma pausa no vídeo, que você já fez as questões, e aqui vamos resolver, e eu vou te ensinar como resolver essa merda aqui. Vamos lá então. Quanto ao acento indicativo de crase, assinale a alternativa que apresenta um trecho adaptado do texto que esteja correto, de acordo com a norma padrão. Então, basicamente, o que ele quer aqui? Ó? Ele quer que tá correta, ele quer que tá certa.
Vamos analisar qual dessas aqui tá certa, né? Tô achando que eu tô torto. Ah, é porque eu tava olhando pro outro lado. Ah, agora tá certo. Então bora lá. A gente tem Witchtop gosta de abraçar crianças no acampamento. Ele foi doado a acampamento, blá blá blá. Então basicamente a gente tem aqui, ó, vamos marcar de amarelinho, 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 amarelinho e amarelinho. Então você tem vários usos da crase e ele está te perguntando qual que é certo e qual que é errado. Como que nós vamos fazer para resolver isso? Eu vou te passar a teoria aqui, ó. Ó a teoria que a gente tem, ó. Vou te passar a regra geral do uso da crase, tá? Esse batedor aqui, ó. Então aqui a gente só vai, falta colocar só as setinhas. Vamos colocar a setinha aqui, ó. Setinha 1, setinha 2, setinha 3, aqui. Só com isso aqui, ó, você já vai fazer quase todas as questões de crase da OCP, ó. Só com esse esqueminha aqui que o tio tá passando para vocês. Então, crase, ela é dividida em duas regras básicas, tá? Você tem a regra geral e você tem a regra de tradição. Regra geral você tem que pensar, é essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é de pensar e faz sentido, tá? Eu sei que às vezes você não gosta muito de pensar, mas essa aqui é de pensar e faz sentido. Então é legal. Por outro lado, a gente tem a segunda regra, que é a de tradição. A regra de tradição você vai ter que decorar. É aquela regra que não faz sentido. Vocês vão ver por que isso funciona daqui a pouco. Então, basicamente, o que você tem que olhar? Na regra geral, você tem que olhar o termo que está antes, que a gente chama de termo regente, e o termo que está depois, que é o termo regido. O termo regente ele tem que exigir a preposição a. E aí a gente vai aplicar isso aqui para ver. Eu sei que provavelmente você não está entendendo nada, mas você vai entender, confia no tio. Aí, o termo regido, ele tem dupla possibilidade. Ou ele vai ser um artigo feminino, vai aceitar o artigo feminino, que aí a gente vai ver isso aqui, ou então ele tem que ser algum desses pronomes, aquele, aquela, aquele. Bom, vamos aplicar para vocês entenderem, ó. Ó, você tem aqui algumas frasezinhas, ó. Referiu-se à moça, referiu-se a ela, conhecia a moça, fez referência àquele rapaz e conhecia aquele rapaz. O que eu vou olhar aqui com vocês é se tem crase nesses as aqui, ó. Lembrando que a única palavra da língua portuguesa que tem crase é o a, né, gente? Porque crase só acontece na letra A na língua portuguesa. No francês, por exemplo, acontece com outras vogais, mas na língua portuguesa é só com a letra A. Então, o que você tem que saber para saber aqui se tem crase em cada uma dessas palavras? Vai aplicar a regra geral, ó. Você vai olhar que o termo que está antes, ó, é o chamado de termo regente. O termo que está depois é chamado de termo regido. Então, o que você tem que olhar? Vamos voltar no meu esquema, ó. Primeiro a gente olha quem, ó, o termo regente. Você vai olhar se esse termo regente exige a preposição a. E como você vai fazer isso? Você vai falar, ó, quem nananã, nananã, algo. Aqui você vai colocar o verbo ou a palavra que você quer saber se exige preposição ou não. Como assim isso? Aqui, ó, você tem o verbo referir, né? Referiu-se à moça. E aí você vai fazer aquela perguntinha, ó. Você vai olhar assim, ó, deixa eu dar um zoom maior aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Você vai fazer aquilo ali, ó. Quem se refere, ó, quem se refere a algo. Concorda comigo que é assim, ó? Quem se refere a algo. Sei que tá meio árabe, mas repara só, quem se refere a algo. Tá vendo que aparece esse azinho aqui, ó, entre o verbo referir e o algo? Toda vez que isso acontecer, a gente fala que o verbo, então, ele está exigindo a preposição, que é justamente o que a gente tem aqui, ó. Termo regente, ou exige a preposição, você fala, ó, quem se refere a algo. Se aparecer aqui a preposição a, significa que o termo regente está exigindo a preposição a. Então a gente vem aqui, ó, e coloca um azinho aqui. Basta olhar isso? Não, eu tenho que olhar agora, ó, o meu termo, chamado de termo regido. O que eu tenho que fazer aqui no termo regido? Ó? Vamos tirar da tela aqui rapidinho. Ó. No termo regido, ó, você vai ter que olhar duas coisas. Primeiro, você vai olhar se ele é algum desses pronomes, aquele, aquela, aquele, a. Primeira coisa que você olha é isso. E se não for nenhum desses pronomes, você vai olhar se ele aceita artigo feminino. Como que você vai fazer isso? Você coloca ele aqui no meio, ó, a palavra a tantantã é legal, a tantantã chegou. Vamos explicar aqui na prática que eu acho que fica melhor. Então você tem aqui a palavra moça, ó. Quero saber se moça aceita é algum daqueles quatro pronomes, aquele, aquela, aquilo e a. É algum deles? Não, é a palavra moça. Quero saber se aceita artigo. Como é que eu vou saber se aceita artigo? Faz uma frase, você fala assim, ó, a moça é legal. Ó, a moça é legal. Tem como usar esse azinho aqui antes da palavra moça? Tem, a moça é legal, tem como. Então, se tem como, a gente coloca um A aqui também. Repara só, a crase é a junção de duas vogais iguais. A gente tem esse A com esse A. O que vai acontecer aqui então? Ó? Vai ter a crase. Olha só. Crase é só isso. Você vai ver que é muito fácil. É extremamente fácil, desde que você tenha essa metodologia aqui que eu tô te passando. Então, Luiz, eu entendi mais ou menos e tal. Funciona assim mesmo. Geralmente, vocês não entendem isso de primeira. Mas vocês vão ver que com essa metodologia aqui, vocês vão pegar até o finalzinho aqui, ó. Até o final dessas aqui, vocês já pegaram todas, ó. Só pra você ver o verbo referiu, ó. Referiu-se a ela. O que eu tenho que olhar então, basicamente, ó? Você olha o termo que tá antes, que é o referir. Aí você faz aquela perguntinha, ó. Quem se refere a algo. Quem se refere a alguém. Tá vendo que aparece esse azinho, ó? Quem se refere a.
Se aparece esse azinho aqui, ó, significa que o termo regente está exigindo a preposição. Aí depois você tem que olhar o da frente, ó, o ela. Você tem que olhar se esse ela aceita artigo. Na verdade, você olha o quê, ó? Se o ela é algum desses pronomes aqui, ó, aquele, aquela, aquilo e a, e no caso não é, é o pronome ela. E aí você vai ver se aceita artigo. Como você vai ver se aceita artigo, ó? É só você pegar essa partezinha aqui, ó, e colocar o ela aqui, ó. Se eu colocar o ela aqui, ó, a gente fala, ah, ela é legal? Quando vocês estão lá conversando com alguém, falando de alguém, você fala, ah, ela é legal, ou você fala simplesmente, ela é legal? Você fala, ah, ela chegou, ou você fala simplesmente, ela chegou? A gente não fala, ah, ela chegou, né? A gente fala simplesmente, ela chegou. Tá vendo que aqui não dá para usar? E se não dá para usar, significa que o termo regente aqui, ele não aceita artigo, ó. Então, apesar de eu referir-se a ela aqui, se tem uma palavra que faz referência a uma mulher, ela não aceita artigo. Se ela não aceita artigo, a gente vem aqui e coloca cruzado. A crase é a junção de quê? Duas vogais iguais. A gente tem aqui, ó, duas vogais? Não, a gente só tem uma aqui, que é uma preposição do verbo referir. Então, nesse caso aqui, ó, a crase, tá? 2-0 para a tecnologia, a crase vai ser proibida. Vamos começar a entender? Claro, eu sei que vai ter que ter mais exemplo, né? Então vamos lá, ó. Conheci a moça. O que eu vou ter que olhar aqui, ó? O termo que está antes. Conhecia. Quem conhece, conhece algo, conhece alguém. Esse termo existe preposição? Responde aí para mim. Balança a cabeça aí, filho. Finge que nós estamos aqui numa aula presencial. Responde as coisas que eu estou te falando, né? Responde aí, ó. Quem conhece, conhece algo. Existe preposição? Não. Só que você sabe se tem crase ou não, ó. Se quem conhece, conhece algo, não tem preposição e a crase é a junção de duas vogais, não tem como ter crase aqui. Aí repara só o termo regido, a palavra moça. A palavra moça aceita artigo? Você fala, a moça é legal. Aceita. Ó. Só que tem como ter a crase? Não, a crase aqui vai ser o quê? Vai ser proibida também. Por que proibida também? Porque, para eu ter a crase, eu tenho que ter dois. Aqui esse azinho ele vai ser artigo. Aqui em cima ele é preposição. Por que ele é preposição? Porque ele vem de um verbo. Aqui ele está relacionado ao substantivo. Tá vendo que esse azinho aqui vem da palavra moça, esse aqui vem do verbo referir. Estão entendendo mais ou menos? E agora, ó que doideira essa daqui, ó. Fez referência àquele rapaz. Vocês provavelmente já ouviram na vida suas que não existe crase antes de palavra masculina. Isso é verdade? Não, filho, isso é fake news. Ué, Luiz, como assim? Eu escutei isso toda a minha vida, uma das únicas certezas que eu tinha na vida é pagar imposto. E que não existe crase antes de palavra masculina. Pois é, brother. Existem dois casos em que você pode ter crase antes de palavra masculina. Um deles é esse aqui que eu vou te mostrar agora. Repara só, vamos olhar aqui o meu termo regente. Meu termo regente, ó, é aqui a palavra referência, ó. Quem faz referência a alguém. Concorda comigo? Então, se quem faz referência a alguém, esse termo exige preposição ou não exige preposição? Exige, né? Então, quem faz referência a. E aí agora, o que você vai olhar? Ó? Repara para mim o termo regente, ó, termo regido. Ó. O que você tem que olhar? Se o termo regido for algum desses pronomes, ó, aquele, aquela, aquilo e a, ele tem crase. Então, olha só, a gente tem aqui ó, que o termo regente nosso é o referência e o termo regido é o pronome aquele. Ó. O que acontece? Vai juntar esse azinho aqui ó, de referência com o azinho aqui do aquele, vai juntar os dois e vai fazer o quê? Vai fazer a crase. Aqui vai ser um caso obrigatório de crase, tá? E é uma palavra masculina. E muita gente erra isso daqui porque achava que crase não existe antes de palavra masculina porque alguma professora lá do ensino médio te falou isso. E aí você, ó, toma na tarraqueta. Mas tá aqui Luizinho da Rocha para te salvar, filho. Luizinho da Rocha tá aqui para te salvar. E só para te mostrar que não é sempre que tem um aquele que tem crase, tá? Você tem que olhar também o tempo que tá antes. Então, ó, quem conhece, conhece algo, conhece alguém. Né? A gente já viu isso aqui, não existe preposição. E aí você tem ó, aquele aceita o artigo, né? Porque é um pronome, mas aqui, como quem conhece, conhece algo, conhece alguém, não existe preposição, a crase aqui ela fica sendo proibida. Esses aqui são os casos gerais de crase. Basicamente, a única coisa que você precisa é saber fazer essa regra geral aqui. Bom? Aí, só para a gente finalizar aqui um pouquinho, garantir que vocês estão tendo a melhor preparação possível, eu quero mostrar também, além desse caso, os casos de tradição, tá? Esses casos aqui vocês têm que decorar, não adianta. E decorar como? Ó? Você tem que decorar que antes de horas tem crase, adjuntos adverbiais femininos tem crase, e as expressões a moda de e a maneira de também tem crase. Mesmo que essas expressões estiverem implícitas, tá? Então, basicamente, a regra de tradição ela não faz sentido. Por que não faz sentido? Crase é a junção de duas vogais iguais. Regra de tradição não tem isso. Tem crase por quê? Porque Deus quis. É basicamente assim, ó.
A nossa gramática, ela é baseada em como os grandes escritores de Portugal, lá do século XIX, escreviam. E aí esses caras, quando tinham essas horas, quando tinha expressões adverbiais femininas e quando tinha a expressão a moda de, a maneira de, esses caras colocavam crase nessas palavras. E como nossa gramática é baseada em como eles escreviam, então a gente segue isso daí. É basicamente assim, por que é assim? Porque Deus quis. Aí Deus, no caso aí, é Camões, no caso. Aí é uma coisa assim, aleatória. Não é tem um motivo, tem esse motivo, mas esse motivo é tolo. Aí, eu concordando ou você concordando ou não, né, se o motivo é tolo ou não, tem crase antes dessas palavras, a gente tem que decorar que tem crase e aplicar. Então, regra de tradução é decorar. Ó. Toda vez que tiver hora, você vai colocar crase. Exceto se tiver depois de desde, tá? Ou então depois de alguma outra preposição. Mas depois de desde, geralmente é o que aparece. Essa daqui é uma das que mais cai, ó. Então, presta atenção nessa daqui, ó. Adjuntos adverbiais femininos, que dá a ideia de circunstância. Aí você tem a palavra à tarde, à noite, à espera, às vezes, às vésperas, a proporção que, a medida que, à toa. Todo adjunto adverbial feminino tem que ser feminino o núcleo, tá? Vai ter crase. E a expressão a moda de, a maneira de, mesmo que implícita. Então aqui eu vou mais rapidinho, porque aqui é só decoreba, ó. Então vamos dar um zoom aqui, ó. Cheguei às 16 horas. Tá vendo que aqui quem chega, chega? Então não teria crase. Só que aqui, ó, às 16 horas é uma expressão, de ideia de horas, né? E o que a gente faz com horas? A gente coloca crase antes de horas. Então aqui tem crase. Por que tem crase? Porque é horas. Só por isso. Ah, mas qual é o sentido disso? Nenhum. Os caras escreviam assim e a gente tem que escrever assim também, foda-se. Ela chegou à noite. A noite aqui, ó, é uma adjunta adverbial feminino. É o quando que aconteceu, ó. O quando. Então, adjunto adverbial feminino. Tá bom? Como a palavra noite em si, ela é feminina, então aqui vai ter crase também. Comprou à vista. À vista aqui, ó, foi o modo como comprou. Então, como é o modo como comprou, isso aqui vai ser o adjunto adverbial feminino. Aí uma dúvida que vocês podem ter. Luiz, como que eu vou achar o adjunto adverbial? Para você achar o adjunto adverbial, brother, você vai fazer essas perguntinhas aqui pro verbo. Ó. Vai perguntar assim, ó, onde, quando, como, por quê e para quê. Se você obtiver resposta, tá? Tá meio em árabe aqui, né? Letra feia do professor de português. Mas se você obtiver resposta a qualquer uma dessas aqui, você vai ter uma adjunta adverbial. Por exemplo, ó, cheguei às 16 horas. Quando foi que eu cheguei? Às 16, adjunta adverbial. E aí tem crase. Quando foi que ele chegou? À noite, adjunta adverbial. Como foi que ele comprou? À vista, adjunta adverbial. E aí você tem que lembrar que o adjunto adverbial tem que ser de núcleo feminino, tá? Porque repara só, comprou a prazo. A prazo aqui é o como. Como que eu comprei? A prazo. Só que a palavra prazo é uma palavra masculina, tá? A palavra prazo ó, é uma palavra masculina. Você fala o prazo. Então, se é uma palavra masculina, a crase aqui ó, vai ser proibida. Não tem como ter crase. Tá bom? E aí você tem essa última aqui, ó, fez o gol a Pelé, que é essa expressão aqui, ó, expressão a moda de, a maneira de. Ela vai ter crase mesmo que ela não apareça, tá? Então é o segundo caso de crase com palavra masculina que a gente tem. Quando eu falo fez o gol a Pelé, vai ter crase porque aqui significa a maneira de Pelé. Ou seja, da mesma forma que Pelé fez o gol, eu fiz o gol dessa mesma forma. E essas aqui são as regras de tradução. E aí você tem que lembrar o seguinte, regra de tradução não faz muito sentido, é só decorar e aplicar. Depois de toda essa teoria, a gente já consegue aqui fazer as questõezinhas da OCP. Nós perdemos aí quanto tempo? Um tempo considerável, né? Mas eu espero aí que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma duvidazinha, manda lá no Zap também, pô. Fala, ou então no Instagram, vocês têm um link do Instagram aqui, ó. Vai lá no Instagram e fala, Luiz, tira um printzinho da tela, tá? Tira um printzinho da tela e fala, ô Luiz, não entendi tal e tal coisa, cara. Tem como você me explicar direitinho, certinho aqui e tal? Manda lá que eu vou estar feliz de atender, tá? Não precisa ter vergonha, não. Pode mandar lá. E aproveitando também, filho, se tá assistindo a aula aqui, tá gostando, tira uma fotinho a nossa aí, né? E lembrando, ó, que é fotinho, fotinho. Não é fotinho, diminutivo de foto, presta atenção nisso aqui, ó. Muita gente fala errado, ó. O diminutivo de foto, ó, diminutivo de foto, eu tenho assim, ó, foto. O diminutivo de foto não é fotinho, tá? Fotinho é errado. Fotinho. Fotinho é errado. O diminutivo de. Ah, desculpa, fotinha é errada, tá? O diminutivo de foto é fotinho, tá? Tem que manter aqui, ó, a letra O. A letra O é correta. Muita gente fala, vou tirar uma fotinha. Não é fotinha, não. É fotinho. Por quê? No diminutivo, você tem que manter a última vogal. Então, é a foto, uma fotinho. Tá vendo? E fica feio, fica horrível, mas fica certo. A mesma coisa com moto, tá? Você fala uma moto, uma motinho.
Antes você sempre mantém assim. Então, se você tiver aí, ó, se estiver gostando da aula, tira uma fotinho aí, pô. Posta lá no Instagram, me marca lá, o prof. Luiz F. Carvalho. Marca nós lá, que nós vamos estar muito felizes de compartilhar lá nossa luta rumo à aprovação, filho. Mas quando você tirar foto, pega um cara pelo menos decente que eu estiver fazendo, né? Que vocês estão postando foto, eu tô com os olhos tudo bugaiados, esse negócio. Posta fotinho, pelo amor de Deus, né? E só de sacanagem, vocês vão postar foto tudo bugada, né? Essas porra. Enfim, vamos lá então fazer a nossa questãozinha. Olha como é que vai ficar fácil agora, ó. Questãozinha da OCP. Ele quer saber qual que tá correto. Então, a letra A. White Top gosta de abraçar a crianças. Aí você quer saber se tem crase ou não aqui, ó. O que você vai ter que olhar? Olha o termo que está antes. Vamos marcar o termo que está antes agora de azul? Abraçar. Vocês concordam comigo que quem abraça, abraça algo e abraça alguém? Concordam comigo que é assim? Quem abraça, abraça algo, abraça alguém. Então, o termo regente exige preposição? Não. Ele é VTD. Quem abraça, abraça algo. Tem como ter crase aqui, então? Não. Tá vendo? Letra B. Ele foi doado a acampamento. Ó, o termo regente, o termo que está antes é qual? É doado. Quem é doado, vocês concordam comigo que é doado a algo, ou então é doado a alguém? Ele foi doado a alguém. Então a palavra doado faz o quê? Exige a preposição, ó. Exige preposição. Ah, beleza, Luiz, então aqui tá de boa. Agora o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver agora o termo regente, termo regido, que é acampamento. Qual que é o problema do acampamento? Acampamento, vocês concordam comigo que é uma palavra masculina? Sim, palavra masculina. Tem como ter artigo A antes de palavra masculina? A gente fala, a acampamento é legal. A acampamento eu fui. Não, você fala, o acampamento é legal. Ao acampamento eu fui. Então, como isso aqui é palavra masculina, não tem como ter crase. Então, a resposta nossa não é nem letra A e não é nem letra B. Estão pegando? Estão pegando? Agora você fala aqui, ó. O acampamento oferece atividades a crianças com doenças. Então, aqui, ó, repara só, toma muito cuidado que a OCP gosta muito de fazer uma pegadinha aqui, vocês vão ver nas próximas questões disso. A gente tem duas pegadinhas aqui que são muito frequentes no OCP. Então, fecha o X-vídeo, presta atenção aqui no pai. As meninas, fecha o Instagram. Eu sei que vocês não assistem esse site igual os meninos ficam, não. Então, fecha o Instagram e vem pra cá, ó, presta atenção. Isso aqui cai muito, tá? O que você tem que olhar aqui, ó? O termo regente, gente, o termo que manda, ele é um termo que está antes, mas não necessariamente é o primeiro termo aqui, ó. Então, repara só, qual que é o termo regente? Quem é que está exigindo a preposição aqui, ó? O acampamento oferece atividades. O termo regente não é atividade. O termo regente aqui, ó, é o verbo oferecer. Porque, ó, quem oferece, oferece algo a alguém. Quem oferece, oferece algo a alguém. Então, repara, quem oferece, oferece algo, que é atividades, é o objeto direto, a alguém. A quem que eu estou oferecendo? Ó? Estou oferecendo aqui a crianças. Então, o termo regido meu é crianças, ó, que é uma palavra feminina. Crianças aceita artigo? Sim, eu posso falar assim, ó, as crianças são legais. Ué, Luiz, então tem crase, então, ó, termo regente oferece, quem oferece, oferece a, e você tem as crianças são legais, aceita artigo feminino, é verdade. Só que o que você tem que reparar aqui, ó, é que você tá vendo que crianças está no plural? E o artigo também está no plural, né? Aí o que acontece muito aqui, ó? O que acontece muito que você tem que saber? Eu vou deixar a tela preta aqui, é a única que eu tenho, tá? Não consigo deixar essa tela azul, essa tela branca, mas só para vocês, rapidinho, só para vocês entenderem, ó. Eu posso falar assim, ó. Referiu-se às crianças. Posso falar assim, ó. Referiu-se a crianças. São só 3 frases. E referiu-se a crianças. Com essas 3 aqui vocês vão entender. Então, pensa só comigo. Ó. Quem se refere a algo ou se refere a alguém. O termo exige preposição. E aqui você tem ó, as crianças. Você coloca as crianças são legais. Aceita o artigo? Sim. E aí repara que aqui é plural, tá? Então, ó, as crianças. Tá vendo que o as também tá aparecendo aqui? Então aqui vai ter crase. Aqui tem crase. Por que aqui tem crase? Porque aqui vai ficar plural com plural. Olha a frase de baixo, ó. Referiu-se a crianças. Você tem aqui, ó, quem se refere a. Concorda comigo? E aqui você tem criança. Só que criança é uma palavra que está no plural. Você está vendo aqui, ó, que o a está no singular e essa palavrinha aqui está no plural? Presta atenção nisso, tá? Toda vez que isso acontecer, toda vez que você tiver um a no singular, mas a próxima palavra no plural, a crase ela é proibida. Anota isso daí, que é uma das regras que mais cai no OCP.
Toda vez que você tiver o a no singular, mais a palavra no plural, a crase é proibida. Por que a crase é proibida? Porque o artigo aqui é o artigo as, gente. Então, como o artigo é as, tá vendo que o as, ele tem o S? Se não tá aparecendo o S, significa que não tem artigo. Então aqui tá só o singular e plural. É possível fazer essa construção aqui também? Sim, ela não tá errada, tá? Essas duas formas de cima estão certas, tá bom? A de baixo não é obrigatório eu colocar o artigo aqui antes de crianças. Eu não preciso colocar. Então eu tenho essa dupla possibilidade aqui, ó, que cai muito. Aí a única coisa que você tem que decorar é, se for plural com plural tem crase, se for singular e plural não tem crase. Então essa frase aqui de baixo, ó, a crianças, tá vendo? Crianças aqui tá no plural, essa frase aqui ela tá completamente inadequada, ela vai estar errada, tá bom? Essa aqui é uma das regras de crase que mais cai no OCP e que é muito difícil. Então, ó, vamos voltar aqui para vocês verem, ó. Então, quem oferece, oferece algo. Você está oferecendo atividades a crianças. Tá vendo aqui que você tem esse A no singular e crianças está no plural? Então, essa crase aqui, ela pode acontecer? Não, ela não pode acontecer. Ah, Luísa, se estivesse aqui no lugar, ó, as crianças desse jeito aqui, ó, com crase, aí estaria certo. Então, eu tenho dupla possibilidade. Ou eu coloco a crianças, singular sem crase e plural, ou então eu coloco as crianças com crase. Bom, essa é uma das regras que mais cai, tomem cuidado com ela. Aí aqui a letra D, ó, você tem foi doado a Billy Joe. Quem doa, doa algo a alguém, né? Quem doa, doa algo a alguém. Então, ó, quem doa, doa algo a alguém. Foi doado a quem? Então, quem doa, doa algo a alguém, existe preposição. Foi doado a Billy Joe Davis, né? Quem é Billy Joe Davis? Billy Joe Davis é diretora, né? Se é diretora, você concorda comigo que diretora é mulher? Então, Billy aqui é mulher. A gente acha um pouco estranho, né? Porque a palavra Billy não é de português. Então, talvez a gente ache que isso aqui é um homem, né? Tipo Billy. Só que não, Billy Joe Davis é a diretora. Então, ela é mulher. Existe a mulher, o nome feminino aceita artigo? Aceita. Então, você foi doado a Billy Joe Davis. Quem doa algo a alguém, a Billy Joe é legal. Então, essa crase aqui, ó, ela tá certa. A OCP colocou essa pegadinha aqui com esse nome em inglês, tá? Mas ela é diretora. Se ela é diretora, ela é mulher. E mulher aceita artigo feminino? Sim, aceita. A letra E, ó. Foi levado a pasto. Quem é levado a algum lugar, ó. Quem é levado a. Tá aqui de boa, tá aqui tranquilo. Só que aí você tem a palavra pasto, ó. A palavra pasto que é o termo regente, regido. Ou você fala o pasto. Pasto é uma palavra masculina. Se é uma palavra masculina, aqui não deve ter a crase. Bom, eu estou explicando aqui bem devagarinho, bem tranquilo, para, independentemente do seu nível, você conseguir resolver a questão. Pegamos aqui o básico, o que a gente vai fazer agora? A gente vai piorar, a gente vai deixar difícil. Então, se você achou essa difícil, a gente vai ficar pior, tá? Vai ficar pior. Essa aqui eu trouxe uma certa errada só para vocês entenderem aqui. Eu gosto de mostrar todas as formas que a OCP pode cobrar, porque vai que ela faz uma afirmação igual, apesar que ela vai ser lá B, C, D, E na sua prova. Ela fala assim, ó, que é certo e errado. Você tem uma frase, a OMS atribui mais de 7 milhões blá, 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 por ano à poluição. Aí você tem aqui a crase aqui no azinho. Beleza. A crase é resultante da contração A, exigida pelo termo subordinantiano, com o artigo feminino A, reclamado pelo termo dependente poluição. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem aqui no OCP, que no vídeo anterior eu já falei isso também, é basicamente entender o enunciado. A OCP coloca um enunciado muito difícil de ser entendido e às vezes a gente fica boiando. Talvez a gente até consegue fazer, mas até a gente entender o enunciado fica um pouco complicado. Então você tem que ter a manha aí de como que a OCP corrijam, como que a OCP faz a prova. Porque você tem que ter o contexto ali, você tem que já ter feito questões antigas, porque senão talvez você fica aí, ó, boiando. O que ela tá te perguntando é o seguinte, ó, esse azinho aqui, ó, ele vem de quem? Lembra que eu já falei que o azinho, para ter uma crase aqui, ele tem que ter um termo regente, que é um termo que está antes, e o termo regido, que é o termo que está depois. E eu falei que o termo regente não necessariamente é o mais próximo que está antes. Ele pode ser um termo mais anterior ainda. Repara só, o termo regente aqui vai ser o atribuir. Por quê? Quem atribui, atribui alguém, algo a alguém. Ó. Esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. O que você atribui? Atribui 7 milhões de mortes por ano. Se atribui isso a quem? Se atribui isso à poluição. Esse aqui é meu termo regente. Ó. Esse aqui seria o meu objeto, chamado de objeto indireto. E o verbo transitivo aqui, ó, ele vai exigir a preposição a. Então, quem atribui, atribui a algo, atribui a alguém. E a quem você está atribuindo? A poluição. Repara que a poluição aceita artigo. Ó. A poluição, A poluição aumenta todo ano. Tem como usar o a antes de poluição? Sim. Vai juntar esse a aqui do atribui com o a de poluição e aí você tem essa crase. Repara que a OCP não está te falando se está certo ou errada a crase. Ela está te perguntando por que tem a crase.
E é por isso que você tem que ter esse esquema aqui, ó, na cabeça. Por quê? Muita gente faz crase por musiquinha, né? Você já deve ter aprendido crase por musiquinha, tipo assim, quem vai quem vai crase dá, e crase e quem vai volta de, crase pra quê? Tem tipo uma musiquinha, você já deve ter estudado por musiquinha crase. A musiquinha funciona? Funciona. Ele te fala se tem crase ou se não tem crase, mas ele não te fala o porquê, o motivo pelo qual tem a crase. E as questões do OCP, muitas dessas questões, elas não te perguntam só se está certo ou se está errado, elas te perguntam por que tem a crase. E aí imagina, você acha que vai ter uma resposta lá, por que tem a crase aqui no negócio? Aí você fala, quem vai volta a dar, crase A. Quem vai aí você vai cantar a musiquinha e vai ter a resposta lá, a musiquinha. A letra da musiquinha que você aprendeu. Não, né, meu brother? Não vai ter a musiquinha. Então você tem que aprender a teoria. Tá? A musiquinha, ela funciona, mas funciona um pouco. Você tem que aprender uma metodologia melhor. Não estou te falando que ela é mais fácil, ela vai ser mais difícil, né? Porque você vai ter que aprender mais coisa e relacionar mais coisa, mas ela é mais efetiva. E você não pode se dar o luxo de não ser efetivo na prova. Você tem que acertar o máximo de questão de língua portuguesa que você puder. Tá bom? Então, isso aqui ó, te explica. Por que um termo tem crase, então? Porque o termo regente exige preposição a, é a explicação, e o termo regido aceita artigo feminino. É simplesmente por isso. Ó. Todas as questões vão te falar isso. Você vai ver aqui. Ó. E se não for isso, vai ser a regra de tradução que a gente viu aqui. Horas, adjuntos adverbiais e a maneira de e a moda de. Então pensa aqui comigo. Ó. Nessa daqui ele está te falando ó, que a poluição é resultante da contração da preposição a exigida pelo termo subordinante. Olha a nomenclatura difícil. Qual é o termo subordinante? É o termo regente. Qual que é o termo regente que a gente tem aqui? Ele fala que o termo regente é o ano. Que ano que exige a preposição, mas na verdade quem está exigindo a preposição é o verbo atribuir. Olha só. E que é reclamado pelo termo poluição. Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Isso aqui é completamente errado, tá? A crase, ela tá certa, mas ela não é exigida pela palavra ano. Ela é exigida pela palavra atribuir. Bom? E isso é português para OCP. Aqui ainda está no nível fácil, tá? Isso aqui é nível fácil. Isso aqui é nível de boa. Bom, isso aqui não é muito difícil, não. Vamos lá. A OCP aqui, ó, 2022. Deixa eu só tomar meu aditivo aqui. Aqui você vai ver que já dá para fazer com tudo que a gente já explicou. Ele tá te pedindo a incorreta, tá? E aí o que eu sugiro sempre, ó. Todas as vezes que é uma questão de falar de incorreta, galera, destaca isso na prova, tá? Porque às vezes a gente lê errado e aluno bom cai nisso. Às vezes o aluno bom ele leu incorreta, mas ele leu de qualquer jeito porque já tá cansado, já fez uma redação, já tá lá fazendo, já fez as provas lá de direito, né, de negócio penal, não sei o que, batedor e tal. Aí deixou o português por último e aí chegou lá e tá meio lelé da cuca já, né? Que é normal de ficar lelé da cuca. Então aí chegou, viu aqui que estava incorreto, mas não marcou. Aí o que muito aluno bom acaba caindo também, ó. Ele acaba lendo errado e marca certa, só que tá pedindo a incorreta. Então toda vez que tiver incorreta, o que eu gosto de falar para vocês fazerem, ó? Você vai lá e coloca, ó, tem 4 alternativas certas e tem apenas uma alternativa errada. E ele quer apenas essa única alternativa errada. Se você fizer esse exercício aqui, dificilmente você vai errar a interpretação da questão. E imagina que você, às vezes, você erra uma questão por besteira na prova. E aí talvez essa questão por besteira te fez perder lá 200, 300 colocações. Talvez te fez perder lá a sua aprovação. Você tem que lembrar, brother, que no último concurso da Polícia Penal a gente teve 200 mil inscritos, tá? Pouco mais de 200 mil inscritos. É inscrito com morra. Então você não pode, meu parceiro, errar a questão por besteira na prova. Então quando o tio aqui, ó, te pedir para fazer esses negócios em casa, para fazer o ensinativo, para chegar lá e marcar os negócios, faça, porque o tio sabe o que vocês fazem e o que vocês erram, tá bom? O tio não tá falando isso por mal, o tio tá falando para você passar na prova, para você não errar na hora da prova, tá bom? Toma cuidado com isso. Já deve ter acontecido com você. Você já deve ter feito uma questão, errou a questão por causa do incorreto lá que você não marcou. Fala aí comigo se não foi, comenta aí nos comentários se você já fez isso. Fala aí, duvido que você nunca tenha feito isso. Né? E aí, beleza, ele quer incorreta, danos físicos às estruturas. Vamos pensar aqui, ó, por que tem a crase, ó, só pra gente entender, ver se vocês entenderam. Se é um dano físico, é dano físico, quem dá um dano a algo, né? Então não é o físico aqui, não, burro. O termo regente aqui é qual? É o dano. Quem dá um dano a algo, dá um dano a alguém. E aqui você tem, ó, que o meu termo regente é regido a estruturas. A gente fala as estruturas são legais. Então aceita o artigo aqui, ó, as, e aqui vai ter a crase. Olha como é que isso aqui é basicamente o que eu te falei que mais cai, ó. Você tem aqui a reescrito, ó. Vamos dar um zoom aqui maior. Danos físicos às estações. Se tem dano físico a algo, né? Dano a alguém. E aí você fala, ó, as estações de tratamento são legais. Vai juntar a com as. O que a gente tem aqui? Tem a crase. Essa crase está certa ou essa crase está errada? Essa crase está certa. Beleza?
Aí você tem, ó, danos físicos a equipamentos. Quem tem dano a. Que todos vão exigir preposição, tá? Então a gente já pode colocar todos aqui, ó, que é a mesma coisa. Aí, o que eu tenho que olhar agora? Você tem equipamentos. Tá vendo que esse a aqui tá no singular e equipamentos aqui tá no plural? Sim. Tá vendo que não tá acontecendo a crase? Tô. Então isso aqui tá como? Isso aqui tá certo. Lembra que eu falei que é uma das que mais cai? Muita gente tem dificuldade nisso aqui, ó. Equipamentos, gente, é uma palavra que tá no masculino. Masculino não pode ter crase. Mas poderia ter aqui, ó, o ao. Danos físicos aos equipamentos. Ficaria certo aos equipamentos. Só que eu não preciso colocar o artigo. Eu posso simplesmente colocar a preposição. E a preposição é invariável. Então aqui, ó, eu tenho uma dupla forma de escrever isso, ó. Pode ser danos físicos a equipamentos, mas eu posso falar também, ó, danos físicos, vou colocar uma letra maior, aos equipamentos. As duas formas ficam corretas, tá? As duas formas ficam corretas. Eu posso colocar o artigo ou posso não colocar o artigo, tanto faz. Mas quem é que tem que aparecer aqui obrigatoriamente? Quem tem que aparecer aqui é a preposição. A preposição é obrigatória, o artigo não é. Então são duas formas de escrever isso. Danos físicos aos equipamentos, certo? E danos físicos a equipamentos também fica certo. Bom? A OCP gosta muito desse esquema aqui, ó. Aí você tem embaixo, ó, danos físicos ao saneamento, é o que eu acabei de falar, o saneamento é palavra masculina. Então você colocou o ao. Tá certo isso aqui? Sim, certíssimo, sem problema nenhum. Danos físicos à estrutura, né? Aqui, ó, se a gente for analisar, aqui é a regra geral, ó, muito fácil, ó. Quem é dano físico a algo, você fala a estrutura legal. Feminino com feminino, singular com singular, frase está certinha. A única que está errada, então, ó, vai ser essa última. Por que a última está errada? Ó? Você tem aqui esse a que está no singular e a próxima palavra no plural. Você já pode buscar isso aqui na Selecon que cai com borra. Toda vez que você tem a no singular mais palavra no plural, a crase ela vai ser completamente proibida. Então não tem crase aqui, filho. Não tem crase aqui. Ele está te pedindo errada? A errada então vai ser a letra E. Muito de boa? Muito tranquilo? Vamos para a próxima? Próxima questãozinha, ó. A gente tem aqui a questão 4, ó. Questãozinha também de 2025 da OCP. Vamos analisar isso aqui. Deixa eu tomar um pouquinho mais de aditivo. Vamos lá então, ó. Ele pede aqui para assinalar a correta. E ele vai te dar, ó, 3 coisinhas aqui, 3 afirmações. Você tem que saber qual que está certa. Repara só que muita questão da OCP, ela te faz afirmações sobre a crase. Ela não está muito querendo saber se está certo ou se está errado. Ela vai te dar uma frase, vai afirmar alguma coisa sobre a frase e você tem que entender se essa afirmação é verdadeira ou não. E aí isso aí é um pouquinho mais difícil. A gente tem que parar e analisar. E você tem que treinar esse tipo de questão, que ela é a mais frequente, tá, nas provas. Então, vem aqui. Assim, ó. Na realidade, suas características estão ligadas à motivação. Vamos, antes de ler a questão, ver se isso aqui está certo ou está errado. Ó. Então, quem está ligado, né? Se está ligado a algo ou está ligado a alguém. Esse aqui é o meu termo regente. E está ligado ao quê? Está ligado à motivação. Aí você fala, a motivação é importante? Tem como usar o a antes de motivação? Sim. Então vai juntar o a de ligada com o a de motivação e tem essa crase. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Só que ele não tá te falando se tá certo ou se tá errado, ele tá justificando, ó. Olha o que ele tá falando aqui, ó. Existe a crase no a destacado devido à fusão do a preposição, que é exigido pela palavra ligadas, esse aqui mesmo, ó, quem é ligado a, essa preposição vem do a, com o artigo definido feminino que acompanha a motivação. A motivação. Concorda comigo? Só pra você ver como é que a explicação aqui, ó, que ela te deu, é exatamente igual à nossa regra geral, ó. O termo regente, o termo subordinante está exigindo a preposição a, esse termo é ligadas, e o termo regido, ele está aceitando o artigo feminino a. Quem é o termo regido? O motivação. A primeira afirmação, então, ela é verdadeira. Tá certinho. Beleza, beleza? Vamos a Chu, ó. A Chu fala o seguinte, no trecho diz Lembke, em entrevista à BBC News, aí vamos ver essa crase aqui, ó, se essa crase aqui tá certa, se essa crase aqui tá errada. Vamos analisar antes, né? Na verdade, a crase a gente não tá colocando de amarelo, não. É o termo regente. Então você tem, ó, diz Lembke, em entrevista a fulano de tal. Qual que é o termo regente aqui, galera? Acha aqui pra nós, ó. Qual é o termo regente? O que vocês acharam de termo regente aqui, ó? Não é, lembra sempre, tá? O termo regente não necessariamente é o que tá mais perto. Aqui, ó, quem diz, diz a alguém. Quem diz algo a alguém, ó. Quem diz a alguém. Então, ele disse algo à BBC. Então, o termo regente aqui, ó, é o verbo dizer, que ele tá lá atrás.
E você tem BBC. BBC News, gente, é uma palavra feminina, tá? Eu falo a BBC. Então, como aqui BBC é um termo feminino, a BBC News é legal, essa frase aqui ela também vai estar certa, ela vai estar correta. Bom? Só que o que ele está falando aqui, ó? No item destacado, em razão de a expressão a BBC News corresponder a uma locução adverbial locativa formada por palavra feminina. O que ele está te falando? Ele está te falando que essa frase aqui aconteceu por ser uma locução adverbial locativa. O que é locativa? Locativa tem a ver que é um lugar. Luiz, eu não entendi nada disso. Claro que entendeu, ó. Te falei aqui antes. Na regra de tradição, a gente tem os adjuntos adverbiais femininos. E um desses adjuntos adverbiais femininos, a gente tem aqui a ideia de lugar. Só que repara, essa regra daqui é uma adjunta adverbial feminino da ideia de onde, da ideia de quando, por quê, para quê? Não. Então isso aqui não é uma adjunta adverbial, uma locução adverbial locativa. Isso aqui é simplesmente a regra geral. A gente olha aqui o termo regente, que é o dizer, e o termo regido, BBC News. Isso aqui é a regra geral. Essa expressão adverbial locativa seria o que a gente chama de regra de tradição. Nesse caso aqui, a crase não é justificada pela regra de tradição, tá bom? E aí, repara, essa é a grande maior parte das questões da OCP. Não está te perguntando, então, se é certo ou errado, ela te faz uma afirmação. E aí, a afirmação ela é complicada porque ela envolve muitas questões gramaticais, tá? É muito pesada essa daqui. Então essa daqui é fake news. Vamos colocar aqui um Fzinho. Vamos para a próxima. Lembre que se refere tanto à fuga automática de desconfortos como o tédio, a monotonia, quanto ao uso, blá blá blá. O acento grave indicativo de crase usado no elemento é facultativo. Ó, vamos ver se é facultativo, né? Eu não te expliquei se a crase é facultativa, mas eu te expliquei quais são os casos obrigatórios. Vamos ver se aqui tem caso obrigatório, ó. O verbo aqui, ó, qual é o termo regente? O termo que está antes? Referir. Qual é o termo que está depois? O termo depois é fuga, né? Então, ó, você vê, ó. Quem se refere, a gente fez isso lá no nosso exercício, lá atrás, ó. Quem se refere a algo, se refere a alguém, tá? Termo exige preposição. Você fala, a fuga é legal. Vai juntar, ó, termo regente exigindo preposição, termo regido aceitando artigo. Essa crase aqui, ela vai ser obrigatória? Sim. Tem como falar que ela vai ser facultativa? Não, ela vai ser obrigatória. Por que é obrigatória? Porque o termo regente exige preposição e o termo regido aceita artigo. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Essa daqui, então, ela é falsa, né? Fake news. A gente tem aqui essa anterior, só tem uma verdadeira e duas falsas, duas fake news. Então, a única verdadeira é apenas um. Nosso gabarito, então, letra B de Buda, tá? Letra B de Buda. E aqui, galera, antes da gente ir, ó, eu tenho um recadinho para vocês. Ó. Antes de a gente ir aqui para a próxima questão, deixa eu bater um papinho com vocês aqui para sanar uma dúvida que muita gente tem. Né? Vocês estão interagindo, estou sempre pedindo para vocês interagir com a gente e vocês estão fazendo isso, né? Isso aí é uma coisa muito boa que vocês estão fazendo, fico muito feliz. Então, muita gente manda lá no Zap, muita gente está mandando lá no Instagram a seguinte pergunta e talvez seja a sua. Ah, Luiz, dá tempo de preparar ainda, cara? Quando eu vejo seus videozinhos aqui no YouTube e tal, eu consigo até entender mais ou menos o conteúdo, mas língua portuguesa é muito grande, cara. Você tem as outras matérias e tal, dá tempo ainda de eu preparar? Eu acho que não dá tempo, não. Meu brother, o melhor dia para você preparar é ontem. O segundo melhor dia é hoje. E o pior dia é amanhã. Você tem que começar a se preparar rápido. Mas respondendo sua pergunta, claro que dá tempo. Eu não vou nem. Já respondi, mas deixa eu te mostrar com dados oficiais quanto tempo você vai ter para sua prova para se preparar e você chega na sua conclusão. Ó, esse aqui é o cronograma oficial da OCP. Oficial. A OCP, então, ela tem até o dia 11/9 para elaborar o edital. Não significa que ela vai postar esse edital dia 11/9, tá? Por que não? Porque ela vai elaborar o edital até esse dia, ela vai mandar para a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Segurança vai analisar se está em conformidade com o que ela quer, aí vai ter que corrigir alguma coisa, vai ter que fazer um batedorzinho e tal, blá, 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 blá. Mas aí, estando tudo nos conformes, aí você tem a publicação do edital. Quando vai ser a publicação do edital? Tem que ser obrigatoriamente, tá? Entre o dia 28/9 até o dia 15/10. A OCP tem esse prazo. Então a gente está aqui ó, no dia 5/9, né? 5/9, hoje, o dia que eu estou gravando essa aula e postando essa aula no YouTube. A gente vai ter lá, ó, então, no fim desse mês o edital, ou então até o meio do mês que vem. E aí você pode falar, ah, Luiz, mas aí é pouco tempo, cara, e não sei o quê. Mano, pensa aqui comigo, ó. Vamos pensar. Publicou edital, quando que vai ser a prova? A prova, filho, provavelmente vai ser lá de janeiro a fevereiro. Eu chuto aqui, ó, em janeiro, tá? Por que não antes disso? Vamos colocar lá, por exemplo, que a prova vai acontecer no dia 15/10.
15/10, tá? 15/10. Dia 15/10, aí depois você faz a inscrição, depois que você abre o edital, você tem que colocar as inscrições. As inscrições, primeiro você abre aquelas inscrições para preencher aquela reserva de vagas. Aí tem que ser deferido e indeferido, tem que analisar. Depois você vai lá e faz as inscrições normais. Aí você tem que preparar todo um corpo de pessoas para fazer um concurso no nível de um estado do tamanho de Minas Gerais. Isso demora. Então, filho, isso não acontece em 1 mês, 2 meses, não. Você vai ter lá pelo menos uns 3 meses, mais ou menos. E aí você tem que lembrar também que dezembro a gente tem alguns feriadinhos, né? E enfim, eu imagino lá para janeiro, filho, a prova, tá? Janeiro. Pode ser que seja fevereiro? Pode. Você tem que lembrar que no Brasil tudo é mais demorado. Mas janeiro eu acho uma boa data para você estar esperando aí, tá? Janeiro. Início de janeiro, meio de janeiro, por aí. Então, se você, ó, se a prova for em janeiro, você vai ter aí, ó, 5 meses de preparação. Se a prova ocorrer em fevereiro, você vai ter aí, ó, 6 meses de preparação. Dá tempo para se preparar? O que você tinha que perguntar, brother, não é se dá tempo de preparar, não. O que você tinha que perguntar é o seguinte, ó. A grande questão que vocês têm que se perguntar não é se dá tempo, é como que eu vou me preparar para chegar lá na prova e arregaçar. É isso aqui que você tem que se perguntar, mano. E você não vai fazer essa preparação adequada se você ficar pensando, ai, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Filho, você já devia ter começado, você devia ter começado ontem. Deixa de desculpa, cara. Deixa de desculpa. Você tem que chegar lá e arregaçar. Se você deixar para a última hora, não vai dar tempo. E se mesmo depois de eu te falando tudo isso aqui, ó, se isso aqui você ainda tá desanimado, olha só quanto é que ganha um policial penal de Minas Gerais. Vou trazer dados aqui atualizados lá do portal da Transparência, tá? De um aluno nosso que passou lá no concurso de 2022. Passou em 2022, olha quanto é que o cara já tá ganhando agora. Ó, aqui você tem, ó, dá uma pausa aí no vídeo se você quiser analisar certinho essa tabela aqui, ó. Mas você tem o mês do ano, né? Você tem aqui a remuneração básica de 5.332,64. Esse aqui provavelmente é o que vai estar lá no seu edital do concurso, tá? Só que você não ganha só isso, brother. Você vai ganhar isso, aí você tem, por exemplo, gratificação natalina, você tem aqui outros valores que entram na conta. E aqui, nessa coluna aqui, você tem o salário real, ó. Então você tem aqui em julho de 2025, 8.500. Junho, 6.000, 6.000, 9.000, 5.000, 5.000, 7.000. E aqui você tem os descontos, ó. Quanto que o governo tira sempre nosso, né? Porque o Léo sempre morde a dele, né? Sempre tira um pouquinho do salário do trabalhador. E aqui você tem a remuneração líquida. Ó, pra você ver, líquido de imposto, a gente tem essa tabela aqui, ó. Dá uma pausazinha no vídeo e analisa bem essa tabela. Mas aí, você analisando essa tabela, você vai chegar nisso aqui, ó. O salário total desse brother aqui, ó, foi de quê? Em 12 meses líquido, tá? Livre de imposto. Ó, 80.667,14. Olha a remuneração do cara, velho. Olha a remuneração do cara. A gente tem, ó, R$ 6.722 por mês. Isso é líquido, tá, filho? Isso é líquido. Você já pagou todos os seus impostos. Você já arregaçou. Você já fez toda a sua contribuição lá com o Leão. O Leão já foi lá, ó, já deu a mordida dele. Sobrou R$ 6.722 por mês. E aí você tem 5 meses, filho. 6 meses se bobear para se preparar para isso. E você tá perguntando se vai dar tempo ou não. Cara, estuda, filho. Faz sua parte, que é sucesso. Faz sua parte. Não fica se perguntando se vai dar tempo, não. Você tem que colocar na sua cabeça que vai dar tempo e você tem que correr atrás para dar tempo. E eu vou te ajudar, porra. Claro que eu vou te ajudar, ó. Ó, português e redação vale 60% sua nota. Eu vou oferecer aqui, ó, promoção só para vocês que estão assistindo o vídeo. Eu vou oferecer isso aqui, ó, por R$ 360. 60% sua prova por 360 conto. O que você vai ter aqui, ó? É a nossa promoção que eu tô fazendo aqui só para os alunos do vídeo. Você vai ter todo o curso de português para a OCP já fazendo questões da OCP, mas o curso de redação que te explica a redação do zero, mesmo você for um Zé Ninguém, que você nunca escreveu redação, eu te ensino como fazer uma do zero, independentemente do tema, te falo lá o que você tem que argumentar, o que você tem que falar na introdução, no D1 e no D2, a gente já tem vídeo aqui no canal também que vocês já conhecem minha metodologia. Eu vou te oferecer tudo isso, velho, por R$ 360. Você vai ter um ano de acesso para português e para redação. Um ano. R$ 360, cara. E aí você vai, Luiz, mas é muito caro. Mano, ó o salário. 6.722. Você vai ter 60% de sua nota em português e redação. E aí você vai deixar brincar por causa disso? Pra ter esse negócio aqui, filho, pra ter esse negócio aqui, você só tem uma coisa, ó. Você vai ter que me chamar no Zap ou no Instagram. Fala que você assistiu esse vídeo aqui do YouTube e eu vou te passar o cupomzinho de desconto.
Pode ir lá, eu tenho certeza, tá? Aí vocês estão, ai, mas Luiz está fazendo isso para promover o curso dele. Claro, velho, tô fazendo mesmo. Ninguém aqui é comunista, não. Nós estamos aqui para sobreviver. Mas eu te garanto que eu tô te entregando aqui um serviço de qualidade. E se você já está aprendendo aí com um pouquinho de aula que você tem aqui no YouTube, imagina com um curso específico. E eu te garanto, filho, você não vai achar esse valor em uma preparação boa de português e de redação igual eu estou oferecendo aqui em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Né? Independentemente do valor. E vocês sabem que os valores dos cursinhos são caros e recebem um serviço completamente ruim. Eu corrijo todas as redações, vocês trabalham diretamente comigo. Eu não passo para frente nada. Então, pode ter certeza absoluta que eu estou aqui sim ganhando minha vida, por isso eu estou fazendo propaganda, mas eu tenho certeza de que eu posso te ajudar. Então vamos junto. Pô. Não fica pensando lá que era a melhor preparação. É para ontem que não dá tempo, não. Dá tempo ainda. É só pegar no batente e bora lá. Bora arregaçar esse concurso. Esse é o recadinho que eu tinha que dar para vocês. Vamos continuar nossa preparação. Bora lá. Cheguei. Vamos aqui para o nosso slide. Partiu. Próxima questãozinha, então, ó. A OCP 2025, ó, desse ano aqui, ó. Quanto ao acento indicativo de crase, e ele te dá outra frase aqui, ó. Você pressiona as teclas digitando blá 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 para responder às chamadas, ó. Questãozinha desse ano, ó. Assinale a alternativa correta. Então, se quer a correta, o que significa que a gente tem aqui, ó? Significa que a gente tem, ó, 4 alternativas erradas e uma alternativa certa. E ele está querendo o quê? Ele está querendo essa única alternativa certa. Cabe aqui na tela? Cabe. Então vamos dar uma analisada. Ó. Ele é obrigatório devido à regência. Ele é obrigatório na modalidade coloquial. Então, dá justificativas. E você tem que entender se essa justificativa é verdadeira ou se essa justificativa é falsa. Então vamos pensar, ó. Vamos pensar aqui, ó. Por que tem aqui essa crase, ó? Digitando novos números para responder. Quem responde, aí você tem aqui, ó, é esse verbo aqui que a gente tem que olhar, vamos colocar ele de azul. Quem responde, qual é a transitividade desse verbo? Vocês concordam comigo que quem responde, responde algo? Quem responde, responde algo. Beleza. Só que quem responde também pode responder a algo. Existem alguns verbos, gente, que eles têm dupla regência, dupla transitividade. O que é isso? Eles têm dupla classificação. Eles podem ser dependendo do contexto VTD ou eles podem ser dependendo do contexto CVTI, exigindo preposição. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, Luiz respondeu fulano. Tá certo? Sim. Aí o verbo não exige preposição. Mas eu posso falar também, ó, Luiz respondeu a fulano, exigindo preposição. As duas formas são corretas e as duas formas são aceitas, tá? Essas duas formas. Aí a gente teria que ter um pouquinho de regência, tá? Na aula de regência, eu explico isso aqui certinho lá no curso. Né? Aí você teria que ter um pouquinho aqui de transitividade. Mas, enfim, então esse verbo aqui, ele está exigindo preposição, mas é sempre que ele exige preposição? Não. E aí a gente tem aqui, ó, as chamadas são legais. Né? Esse termo aqui aceita o artigo. Repara aqui que ele está no plural, tá? Então aqui a crase está plural com plural, a crase está correta. Então ele fala assim, ó, ele é obrigatório devido à regência do substantivo feminino chamadas. Galera, isso aqui não, ó. Essa questão aqui, tá? Só para vocês entenderem, essa questão tem mais de 60% de erro. Pega essa questão aqui, joga lá no que concurso e vai lá nas estatísticas. Você vai ver o tanto de erro que tem aqui, ó. É mais de 70, se eu não me engano. Essa questão tem índice de erro altíssima. A grande maioria das pessoas marca aqui a letra A de Alá. Só que aqui não é letra A, ó. Por que não é letra A, ó? Ele é obrigatório devido à regência, e de fato é obrigatório, tá? Do substantivo feminino chamada. Ele não é obrigatório por causa da regência desse substantivo aqui, não. Esse aqui é um substantivo feminino. Mas quem é que está exigindo a preposição? Quem está exigindo a preposição é o verbo responder. Então é a regência do verbo responder, ó. Não é do substantivo feminino chamadas, não. Essa crase aqui, ela acontece por causa da regência do verbo responder. Quando eu falo aqui de regência, eu estou falando aqui de termo regente. É o termo que manda, é o termo que está antes, não é o termo que está depois. O substantivo feminino de chamadas é importante, mas ele é o termo regido, não é ele que exige a preposição. Então é isso que deixa errado aqui a letra A. A grande maioria das pessoas marca a letra A aqui, tá? E tá errado. Olha como é que é difícil, a OCP é cheia de pegadinha, tá? Ele é obrigatório, isso é verdade, só que aqui fala na modalidade coloquial do português brasileiro. O que é a modalidade coloquial do português brasileiro? Coloquial é que é informal. No português informal vai ser alguma coisa obrigatória? Não, não deve ser coloquial aqui não, né? Coloquial não faz sentido. Não tem como na linguagem coloquial algo ser obrigatório ou não. Faz sentido isso? Não faz sentido, né? Coloquial. Então, C, ele indica a junção entre a preposição para e o artigo feminino a. O que é a junção? Juntar dois. E aí, pensa isso aqui comigo, ó. O que é a crase que eu já te falei? Junção de vogal A com vogal A. A com A.
Tem como ter crase porque eu juntei o para com o a? Não, né, meu parceiro? É a com a, pô. Não tem como ter esse para aqui, não. Então, completamente errado isso aqui também. Ele é obrigatório porque responder, aí ó, responder está sendo empregado com o sentido de responsabilizar-se, como em responder por um menor. Pensa aqui, ó, digitando novos números para responder às chamadas. Aqui está no sentido de responsabilizar, digitando novos números para responsabilizar-se por chamadas. Faz sentido isso? Não, pô, não faz nem sentido, né? Não é responsabilizar-se igual responsabilizar-se por um menor. Nada a ver. O que sobrou então para a gente marcar? Sobrou isso aqui, ó, letra E. Ele pode ser omitido sem que isso comprometa o sentido original do texto. Isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro. Por quê? Porque o verbo responder, igual a gente falou no início, ele pode ser tanto VTD como pode ser VTI e exigir a preposição a. Se eu usar ele aqui de baixo, a crase é obrigatória. Se eu usar ele aqui de cima, não tem crase. Mas independentemente da forma como eu usar, seja a forma de cima e a forma de baixo, é correta. Tá bom? E aí a gente tem aqui questãozinha da OCP 2025, extremamente difícil, tá? Essa aqui foi um nível muito difícil para a gente finalizar aqui essa aulinha de hoje, tá? Porque nós batemos aqui já um tempo certinho, vocês já devem estar enjoados. Então, galera, valeu aí pela aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem ficado com qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no Instagram, pode mandar lá no WhatsApp, que nós estamos aqui para atender vocês. E, Luiz, vai ter mais aula ainda? Vai ter mais aula, eu vou lançar aula aqui toda semana, tá? A gente vai ver um pouquinho mais de gramática, a gente vai ver um pouquinho mais de redação, tal. A gente vai ter uma preparação boa aqui no YouTube também, tá bom? Então aí, valeu pela aula de hoje. Eu só peço vocês o seguinte: compartilha isso aí com nós, velho. Compartilha lá, tira uma fotinho nossa aqui, ó. Compartilha lá, me ajuda a chegar a mais pessoas aí, galera. Me ajuda aí a chegar a mais pessoas. Vocês me ajudam, eu te ajudo. Dá o like aí no vídeo, comentem no vídeo pro YouTube, inscreve no canal, pelo amor de Jesus Cristo. Ajuda o pai aqui, gente. O pai tá necessitado, tá? Então, valeu aí pela aula de hoje, mas ó, até mais. Força guerreiro, força guerreira e até o nosso próximo encontro.